Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Sabe aquela compra que te proporciona uma experiência positiva? A compra em que você sai satisfeito da loja, certo de que fez um bom negócio porque comprou aquilo que precisava, o que nem sempre é exatamente o que você procurava. Muito dessa experiência positiva depende do vendedor, que é o mediador entre o cliente e o produto. E a neurociência desenvolveu técnicas que capacitam o vendedor para esta tarefa. São as técnicas de neurovendas. Quem vai nos explicar que técnicas são essas é o consultor empresarial, especialista em neurociência e comportamento e instrutor da Escola de Negócios da Assim, Adriano Cipriano. Olá, Adriano. Obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando aqui de neurovendas, de vendas, de negociação com vocês, com os ouvintes da Assim, né? Essa instituição fantástica que já faz parte da minha história profissional e minha história de vida, né? Então eu que agradeço pelo convite. Adriano, o que é neurovendas? Luciana, a neurovendas, ela é uma área dentro da neurociência, ela bebe, né, dentro da neurociência, e ela estuda o comportamento do consumidor durante o processo de tomada de decisão em compra. Então ela estuda como o cérebro da pessoa funciona quando ela está lá, tomando a decisão dela de comprar alguma coisa. Então ela faz isso, ela percebe quais são as áreas do cérebro que estão trabalhando, qual é o discurso que é mais efetivo, né, como que essa pessoa toma a decisão, se foi de forma consciente, se foi de forma subconsciente. Então, tudo isso usando as ferramentas da neurociência para entender como a pessoa decide as suas compras, né? Mas todo consumidor decide da mesma forma? O que a neurociência enxerga é que existem alguns padrões. Então, por exemplo, a maioria das tomadas de decisão que nós temos no nosso cotidiano, eu, você, né, o pessoal que está nos ouvindo, todos nós temos o mesmo padrão. A maioria das decisões que a gente toma acontece a nível inconsciente ou subconsciente. Porque o nosso cérebro ele se habitua a tomar ali as decisões meio no automático. Quando a gente vai fazer compra, algumas coisas, na verdade a maioria das coisas, também acontece de forma automática. Para você ter uma ideia, antes do nosso córtex, né, a parte racional do nosso cérebro, perceber que a gente tomou uma decisão, a gente já fez isso a nível subconsciente. Né? Os estudos indicam que, por exemplo, em torno de 85% das decisões que a gente toma no dia a dia acontecem de forma inconsciente. E na compra também. Mas aí o que a gente faz? Né? A gente toma lá uma decisão inconsciente, mas depois o nosso comportamento humano, é arranjar justificativas conscientes para um desejo inconsciente. Adriano, e essa técnica funciona tanto para venda numa loja física quanto numa loja virtual? Sim, também funciona. Tanto só para exemplificar para você, né? Então, por exemplo, quando a gente está tomando lá uma decisão de compra, numa compra presencial, a gente vai até a loja, está interagindo ali com o vendedor, o que pode acontecer? Pode acontecer do vendedor tratar o consumidor mal, tratar mal esse cliente, e aí isso afeta o processo de tomada de decisão, a pessoa pega e vai embora. Então eu até falo que tem muitos vendedores que erram, porque quando o cliente chega lá para pedir alguma coisa, esse vendedor, ao invés de usar as referências do cliente, né, em vez de começar o processo de venda com aquilo que o cliente está realmente pedindo, entender esse cliente, o vendedor vai em cima das suas próprias referências, o que pode ser totalmente contrário àquilo que o cliente quer. E o cliente acaba indo embora, porque ele mexeu ali em tanto a parte racional do cérebro do cliente quanto a emocional. O emocional vai ficar contrariado, vai falar assim, putz, grilo, eu vim aqui fazer a compra e estou indo embora sem comprar. Isso os maus vendedores. Os bons vendedores vão entender o que o cliente quer e vão usar os gatilhos mentais para poder convencer ele disso, tá? Isso na venda presencial. Na venda online, também acontece assim. Quando eu olho um produto que eu gosto, né, os softwares, o algoritmo, os algoritmos, né, são fantásticos. O que acontece? Sempre que eu faço uma pesquisa e verifico algo que eu gostei, o algoritmo consegue perceber isso e vai bombardeando a gente com informação sobre esse produto. E o que acontece muitas vezes? Às vezes a gente vai lá abrir o computador, o celular, e do nada aparece uma oferta no produto que a gente quer e muitas vezes tem um contador de tempo falando, olha,
essa oferta se encerra em 2 horas, em 1 hora, em 20 minutos. Isso também está usando o gatilho mental, que é o gatilho mental da urgência, que é para fazer a pessoa comprar. Isso também acontece a nível subconsciente, tá? Tanto na venda pessoal quanto na venda online, né? A gente é escravo dos desejos, tanto quando vai comprar fisicamente quanto virtualmente. Mas essa imagem insistente nas telas dos dispositivos eletrônicos depois que a gente faz uma pesquisa, não pode ter um efeito contrário e desestimular o consumidor? Do mesmo jeito, o vendedor muito insistente não perde o cliente? Isso pode acontecer, mas estatisticamente falando, isso acontece com pouquíssimos clientes. Por exemplo, fazendo uma comparação, você deve conhecer pessoas que chegam numa loja e detesta que um vendedor venha abordar. A pessoa quer andar na loja, ficar sem nenhum vendedor por perto e decidir a compra. Isso, claro, de acordo com a experiência que cada um tem, né? Mas muita gente não gosta da presença do vendedor por perto, ele quer decidir sozinho. E isso é muito válido, isso é bacana. Mas o vendedor precisa sempre estar por perto para ajudar. No caso da venda online, também tem gente que, se for bombardeada com muita informação sobre determinado produto, vai enjoar desse produto, vai ficar chateado porque está sendo bombardeado e vai deixar de realizar a compra. O que se tem hoje já, o algoritmo ele realmente sempre está evoluindo, existe uma cadência de envios de informação. Quando você tem um site que ele tem aí uma cadência de envio de informação bem formatada, ele não vai saturar o cliente. Ele vai ter uma estratégia que ele vai informar o cliente para gerar ainda mais desejo sobre esse produto. Mas é feito de forma muito bem montada. Ela não pode, por exemplo, receber 32 mensagens no mesmo dia, do mesmo produto, vindas do mesmo site. Então, existem formas de se fazer isso. Só que sim, você tem razão, quando você é muito bombardeado com informação, ou você compra rapidamente, ou você satura rapidamente e desiste daquele produto. A neurociência é, portanto, uma ferramenta muito importante para o vendedor? A neurociência como ciência mesmo é muito jovem. Ela tem, se não me engano, menos de um século de existência, que é um absurdo, né, para uma área tão importante. E dentro da utilização para o processo de vendas, a neurovendas tem menos de 20 anos. Essa utilização. Na realidade, se a gente for levar em consideração os experimentos mesmo, eles têm em torno de 15 anos, talvez 12 anos de experimentos mais relevantes para essa área. Mas ela é extremamente importante para o vendedor, porque é através do conhecimento do comportamento do nosso consumidor, entender como ele funciona, que a gente consegue ser mais assertivo, consegue oferecer o produto mais adequado para a necessidade dele, consegue usar, né, os gatilhos mentais, os gatilhos reptilianos, para convencer essa pessoa a levar o produto quando ela está com alguma dúvida ou quando ela está ali com alguma indecisão. Então, Adriano, é importante estudar as técnicas de neurovendas? Hoje em dia, os produtos são muito similares, as faixas de preço são muito similares. Então, se você pega, por exemplo, um carro, desse dito carro popular, todos eles vão ter mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo pacote de acessórios, vão estar todas as mesmas faixas de preço. O que vai fazer diferença é o poder de convencimento do vendedor. Isso é com todos os produtos. Todos os produtos são muito parecidos hoje em dia. Então, você precisa ter conhecimento sobre o seu produto, conhecimento sobre o mercado e principalmente conhecimento sobre como o cliente pensa, para poder convencer ele a levar o seu produto e não o produto do seu concorrente. E você disse no começo da entrevista que o vendedor precisa conhecer o desejo do consumidor. Explica um pouco mais sobre isso. Exato. O que acontece é o seguinte, quando a gente vai interagir com o cliente, eu preciso saber fazer as perguntas corretas para poder entender quais são os desejos, quais são as dores, quais são as necessidades que essa pessoa tem. Quando eu entendo o porquê ele quer esse produto, no que ele vai usar, qual é o benefício que ele espera ter desse produto, eu consigo ser mais assertivo na minha argumentação e consigo mostrar o produto que de verdade vai fazer diferença para ele. Muitas vezes o cliente compra um produto, vou usar a expressão aqui, né, compra errado, não porque ele queria comprar errado, é porque ele simplesmente tinha uma ideia do que ele precisava. O vendedor, ao invés de pesquisar isso de maneira um pouco mais a fundo, fazendo as perguntas corretas, entendendo o desejo desse cliente, ele vende de maneira muito direta aquilo que o cliente pediu, mas ele não entendeu
no que o cliente vai usar, e de repente o vendedor poderia ter uma opção melhor, às vezes até com preço melhor, que seria mais adequado para a necessidade desse cliente. Mas quando ele não interagiu com o cliente, quando ele não entendeu a necessidade, quando ele não percebeu o que o cliente precisa, ele não vende o produto correto. Ou, né, se vender, ele pode estar vendendo errado, pode estar vendendo o produto errado. Ou então ele pode simplesmente não ter nem a possibilidade de fechar essa venda. Porque o cliente vai olhar e pensar assim, pô, mas não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu preciso. E o vendedor não ofereceu aquilo que de fato o cliente necessitava naquele momento. Adriano, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento no podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço, né? Agradeço a você, agradeço a Assim pelo convite. É sempre mesmo um prazer, estou sempre à disposição para poder estar tirando assim as dúvidas dos clientes da Assim, do público em geral, das pessoas que precisam aí vender mais e melhor. Muito obrigado. O podcast Empreenda Assim conversou com o consultor empresarial, especialista em neurociência e comportamento e instrutor da Escola de Negócios da Assim, Adriano Cipriano. Obrigado, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.